da Jovem Pan News, seguimos aqui com a pauta, falando inclusive sobre questão de cotas. Isso porque o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que não é razoável a questão da criação de cotas para as mulheres nas eleições, porque, segundo ele, as cotas não dão resultado, não dão condições adequadas para que você tenha mulheres eleitas representando, né, a fatia feminina lá dentro do Legislativo. Declarações foram dadas no 11º Fórum Parlamentar dos BRICS em Brasília. A gente vai ouvir agora exatamente o que ele disse. Uma posição pessoal minha em relação a essa questão relacionada às cotas para as mulheres. Há um debate muito forte no Senado e na Câmara sobre estabelecermos uma quantidade de cadeiras específica no Parlamento, obrigatoriedade de cadeiras para as mulheres. Meu sentimento pessoal é que nós temos que, a partir de uma legislação eficiente, incentivarmos a participação das mulheres na política, sem estabelecermos uma cota, uma obrigatoriedade de números de cadeiras. Esse é o meu sentimento pessoal, que compactua com de alguns senadores que eu tenho conversado, e recebo o desejo das senadoras, da bancada feminina do Senado, daquelas que defendem, como uma opinião que precisa ser levada em conta. Reconheço e entendo que a participação das mulheres é muito baixa no Brasil, mas talvez você estabelecer uma obrigatoriedade de cadeira, você não está no sentido inverso. Você precisa dar instrumentos para que as mulheres possam protagonizar no debate político. A deputada federal Carol D'Artora, do PT, rebateu essa fala do senador e diz que ele ignora um histórico de exclusão das mulheres nos espaços de poder. É um exemplo nítido de como o machismo estrutural ainda opera nos espaços de poder. Dizer que não é razoável garantir cotas para as mulheres nas eleições ignora a história de exclusão e as barreiras concretas que impedem nossa plena participação política ainda. Não se trata de privilégio, se trata de reparação histórica e justiça de gênero. Nós, mulheres, somos a maioria da população e seguimos subrepresentadas no Congresso e em vários outros espaços. Precisamos de políticas afirmativas para corrigir esse desequilíbrio. E eu fico me perguntando, o que de fato é razoável para quem sempre ocupou o poder como se fosse um direito hereditário? Nós não pedimos licença, estamos fazendo história e não aceitaremos retrocessos. Bom, o Código Eleitoral está em discussão na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, mas tem tido por várias vezes, né, essa votação adiada. Na última reunião, inclusive, ouvinte, o texto, né, teve mais um pedido de vista depois que a bancada feminina do Senado questionou a proposta que substitui exatamente a cota, né, essa cota de 30% para as candidaturas femininas por partido, por 20% de vagas no Poder Legislativo. Senadoras defendem, né, que, enfim, pode se manter ali as duas medidas dentro desse texto. Você fica com 20% das vagas no Poder Legislativo e 30% dentro dos partidos. Mas você já teve a tônica também, né, do que pensa ali, por exemplo, o presidente Hugo Motta a respeito disso. E é uma discussão que ela vem acontecendo já há um tempo, exatamente diante dessa efetividade e eficiência, né, da reserva de cotas. Quer dizer, será que você guardar cotas seria suficiente para você assegurar a representatividade? Né? Esse é um ponto. Aí você tem dentro desse balaio um discurso que a mulher não vota em mulher, porque a mulher é a maioria da população, poderia eleger mais mulheres, né? Mas quando você passa um pente fino dentro desse escopo, vamos lá, tem, e é até importante, ouvinte, você que pensa dessa forma, conversar aqui com a Jovem Pan, alguns espinhos para serem olhados, né? Por exemplo, os partidos de fato cumprem essa cota? Ou eles vão lá só com uma galera laranja lá, né? Põe um monte de candidatura para gringo ver, que não fazem campanha de verdade, ou que nem recebem recursos quando tem a candidata. Tem recurso? Tem condição? Quem controla o recurso? Porque campanha custa dinheiro. Quem é que tem o dinheiro para repassar para que você tenha novas lideranças? São os próprios partidos. Por que eles direcionam esse dinheiro para dar essa questão de igualdade? Então, tirar a cota solucionaria o problema? Deixar apenas a cota seria uma medida de solução? Veja, você tem anos de um quadro político predominante masculino, mas
existem mulheres que de fato são interessadas em colocar ali, né, as suas vozes, suas candidaturas nesses espaços. Então, será que essa corrida ela parte do mesmo princípio? Ou são necessárias ações afirmativas? Sim. Então, são visões diferentes, né? Mas, de fato, quando você coloca ali como resultado da cota a proporção de mulheres eleitas, ela ainda é baixa. Você tem cerca de 15% na Câmara Federal, por exemplo, né? E já teve também a Justiça Eleitoral caçando chapa inteira, né? Vai o combo todo aí, exatamente por mutreta, por fraude na questão da cota de gênero. Então, é uma discussão que se apresenta, mas do meu ponto de vista, ela estende a questão da cota, né? Você tem ali a cota como mais um elemento, porque de fato é o dilema dessa formalidade versus a representatividade de verdade. Hoje a sensação que se tem é que você tem a formalidade, mas que as mulheres ainda não estão chegando lá. Mas tirar ajudaria? Eu já te respondo, Rafa, não. É óbvio que não. Então, a minha pergunta era retórica. É importante a gente olhar para esse cenário com base no que a gente já tem de fato, dados que talvez o Davi Alcolumbre esqueceu ali de citar na fala dele. Vou até, Rafa, usar aqui uma cota que a gente já tem um pouco mais de base no país, que é a cota para negros, por exemplo, em universidades, para outros grupos minoritários, que é uma lei um pouco mais longa, né, digamos assim, em aplicação mesmo, em obrigatoriedade, já completou mais de 10 anos. A participação de negros nas universidades brasileiras cresceu 400%. E quando a gente fala, por exemplo, de indígenas, 842%. São poucos ainda? São poucos. Alcançamos a equiparação, a igualdade entre esses diferentes tipos de brasileiros, né? Não alcançamos. Mas e sem a cota, a gente teria melhorado? Também não. Quer dizer que porque a gente não alcançou, a cota tem que deixar de existir? Certamente não, se o objetivo for de fato alcançar o que se propõe com a cota. E quando a gente fala sobre a cota, aí sim, da participação feminina na política brasileira, também é importante a gente destacar que faz 26 anos que existe, então, que está previsto essa cota de gênero no nosso país. Só que isso só passou a ser obrigatório, só passou a ser aplicado, de fato, a partir de 2009. E a partir de então, Rafa, da obrigatoriedade que a gente começa a ver, de fato, um aumento dessa participação feminina na política. E tem que vir acompanhado de outras ações afirmativas. Porque por mais que exista a possibilidade, ela sempre existiu desde a nossa Constituição de 88, você vê que é um espaço que não é feito para as mulheres, que não é preparado para recebê-las. Tem um dado que é muito curioso, que é a questão dos banheiros femininos. Olha só isso. A gente não tinha um banheiro feminino no plenário do Senado. A casa aí que o Davi Alcolumbre, que acabou de falar, é presidente, até 2016 não tinha banheiro feminino. Se a gente olha para a Câmara dos Deputados, no plenário, a gente também não tinha um sanitário feminino, ou foi construído ali o primeiro em 1987. E por quê? Porque já tinham mulheres eleitas fazendo essa cobrança. Então é importante que exista uma representatividade de fato do que é a nossa população dentro do Congresso. E destaco aqui, as mulheres são a maioria da população brasileira. O Congresso tem que refletir a nossa população. Os negros são a maioria na nossa população. Cadê essas pessoas representadas no poder público? Então, sim, as ações afirmativas são necessárias. A gente teve, por exemplo, de 2020, as eleições de 2020 para 2024, um crescimento de 18%. Existem fraudes? Existem fraudes. E, infelizmente, impunidade, inclusive, a esses partidos que cometeram fraudes, que foram escancaradas. Soube-se exatamente como se fazia. As tais das candidaturas ali que estavam só para inglês ver, ou melhor, para o TSE ver. Mas a partir disso, a gente tem mudado o cenário. Pouco a pouco, mas tem. Imagina sem essas medidas. Então, sim, absolutamente necessárias.